Daverson e Romarinho descartados, saiba quem o Timão quer de verdade. Raul Gustavo quer a rescisão com o Corinthians urgente, tudo sobre isso. Proposta milionária por Wesley recusada. Cássio assina com o Cruzeiro. Atualização no caso de espionagem envolvendo os presidentes do Corinthians e tudo sobre Corinthians e América do Rio Grande do Norte. Tudo isso no Boletim Corinthians de hoje. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações. Espionagem no Corinthians. Vou te atualizar sobre como anda a investigação policial sobre os aparelhos achados no clube. Tema de polêmica no Corinthians no início deste ano. A denúncia sobre possível espionagem no clube segue investigação pela Polícia Civil, que já ouviu testemunhas e deve intimar ex-dirigentes para depor muito em breve. O caso veio à tona em janeiro, quando vistoria realizada no comando da nova gestão, que foi liderada por Augusto Melo, encontrou aparelhos de filmagens e gravação de áudio escondidos em diferentes pontos do clube. Havia equipamentos na sala da presidência do Corinthians e também no centro de treinamento das categorias de base. Análise inicial apontou que os gravadores encontrados no CT da base ainda estavam funcionando. O caso corre em segredo de justiça, mas o GE apurou que o ex-diretor da base do Corinthians, Oswaldo Neto, prestou depoimento no início desse mês na condição de testemunha. Ele negou ter conhecimento da instalação dos aparelhos e informou que a sala em que os objetos estavam fossem utilizados por ele. De acordo com o Neto, ele despachava do Parque São Jorge e a sala no CT era utilizada por Wagner Rivera Rodrigues, conhecido como Vaguinho, ex-gerente da categoria Sub-23 e figura influente no departamento amador do clube. A partir disso, a polícia planeja chamar Vaguinho para depor nas próximas semanas. Os investigadores também gostariam de ouvir o ex-presidente Duílio Monteiro Alves, responsável por registrar boletim de ocorrência após o caso vir à tona em janeiro. O inquérito foi aberto há quase 4 meses e, neste período, os aparelhos encontrados foram periciados pelo Instituto de Criminalística. O caso é investigado pelo 52º Distrito Policial do Parque São Jorge. A notícia chega pelo GE. Corinthians descarta Daverson e Romarinho e tem prioridade no mercado. O Corinthians não deve contratar a dupla de atacantes Daverson e Romarinho. A idade considerada elevada de ambos pesam contra e o clube tem uma prioridade definida no mercado. Por enquanto, a direção alvinegra estaria concentrada em conseguir um segundo volante. A intenção é adquirir um jogador que percorra todos os setores do meio-campo. Um autêntico, abre aspas, camisa 8. Atualmente, apenas com Breno Bidon, titular, e Maicon lesionado, tem essa característica. Além da prioridade de um setor diferente do que Daverson, o Corinthians analisou outro fator para descartar a contratação do atacante que foi oferecida ao clube. O Timão enxerga que teria um excesso na função de centroavante, pois Yuri Alberto e Pedro Raul estão no elenco. Ambos, inclusive, foram contratados por valores elevados. O técnico Antônio Oliveira trabalhou com Daverson no Cuiabá, gosta do jogador e aprovou a contratação para o Corinthians. No entanto, o desejo do técnico não teve apoio da diretoria. Romarinho, jogador histórico do Corinthians. Romarinho está de saída do Al Ittihad da Arábia Saudita. Livre no mercado, o herói da Taça Libertadores 2012 também foi descartado. A principal justificativa para tal é a idade. O atacante está com 33 anos e a diretoria corintiana não pretende fazer novos investimentos em jogadores considerados mais velhos. Nação corintiana, Daverson e Romarinho deveriam dar uma chance para eles apesar da idade? Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, deixe nos comentários. Cássio veste camisa do Cruzeiro e é recebida por multidão em Belo Horizonte. Cássio tem uma nova casa. O goleiro desembarcou em Belo Horizonte nesta terça-feira, dia 21, e foi anunciado pelo Cruzeiro nas redes sociais. Aos 36 anos, ele assina um contrato com o Clube Mineiro até dezembro de 2027. Cássio foi direto para a Toca da Raposa, onde acertará os últimos detalhes antes do anúncio oficial. O goleiro foi recebido por diversos torcedores que aguardavam na porta do centro de treinamentos. No entanto, o jogador só pode realizar sua estreia pela nova equipe a partir do dia 10 de julho, com a reabertura da janela de transferências. Na última semana, ele acertou de forma antecipada sua rescisão contratual com o Corinthians, clube que defendeu por mais de 12 anos. Pela equipe paulista, Cássio conquistou 9 títulos. Ambas as notícias chegam pelo portal olance.com.br. Corinthians e staff de Raul Gustavo conversam por rescisão de contrato antecipada. Raul Gustavo deve deixar o Corinthians nos próximos dias. O portal Meu Timão apurou que a diretoria e o staff do zagueiro, que tem 25 anos, conversam nos bastidores para uma rescisão antecipada de contrato
Raul já tem sondagens, uma delas em estágio avançado. O clube detém 90% dos direitos econômicos do defensor, que tem vínculo até o dia 31 de dezembro. Porém, a intenção dos dois lados é encontrar um consenso nos termos contratuais para uma saída amigável. A real possibilidade de uma saída antecipada é consequência da situação de Raul Gustavo no Parque São Jorge, deteriorada após o cartão vermelho contra o Argentino Júnior por uma suposta agressão ao bandeirinha. O defensor não joga desde então. A diretoria do Corinthians acredita que a liberação antecipada poderia ajudá-lo a atuar com mais frequências e assim não atrapalharia o sistema defensivo da equipe. Caso a saída de Raul Gustavo seja confirmado, o Corinthians fica com outros 5 zagueiros. São eles: Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, Caetano e João Pedro Tchoca. Coincidência ou não, Raul Gustavo se encontrou com seus empresários na manhã desta segunda-feira. Os representantes do zagueiro fizeram questão de postar uma foto nas redes sociais. Revelados na categoria de base do Corinthians, Raul Gustavo atuou pela equipe profissional nos anos de 2021, 2022 e 2024. Atuou em 54 jogos e marcou 6 gols. Eu quero saber de vocês, nação corintiana. Raul Gustavo fora do Corinthians, tá aprovado ou não? Tem que dar mais chance para ele? Eu quero saber de vocês. Deixe nos comentários. A notícia chega pelo portal meutimão.com.br. Corinthians abre mão de fortuna e recusa proposta por Wesley de 149 milhões de reais. O atacante de 19 anos vem sendo grande destaque individual do timão na temporada e vem atraindo a atenção de clubes europeus. É de conhecimento público que o Corinthians não está nadando em dinheiro. O presidente Augusto Melo vem encontrando dificuldades para botar as contas do timão em dia, e isso não é novidade para ninguém. Por isso, obviamente, o mandatário vem buscando formas de ver valores entrando em caixa. Algumas dessas maneiras são com vendas de direito de transmissão e patrocínios. Inclusive, o acordo com a VaideBet vem sendo alvo de uma polêmica pesadíssima, porém, nós não vamos entrar aqui no mérito dessa polêmica com a VaideBet. Porém, as vendas de atletas também podem acontecer. Inclusive, há muito mais chances de chegarem ofertas vantajosas envolvendo jogadores mais jovens, que são exatamente o caso de Breno Bidon e Wesley, que atualmente são titulares absolutos no time de Antônio Oliveira. Aliás, Augusto Melo, em viagem na Europa, foi revelado que chegou uma proposta pelo atacante, que tem 19 anos, no valor de 27 milhões de euros, aproximadamente 149 milhões de reais e 300 mil, em acordo com a cotação atual de agora. O Timão não quis saber. Segundo o blog do Macedo, que sempre tem muitas informações sobre os bastidores do Alvinegro Paulista, a proposta foi feita por um grande clube alemão. Vale ressaltar que recentemente o Bayern de Munique e a Borussia Dortmund foram colocados como possíveis interessados. No entanto, ainda conforme a publicação, a diretoria corintiana disse não para a investida pelo atacante. É bem verdade que uma saída do Wesley seria uma perda técnica considerável para o time. O time do povo estimulou o valor mínimo de 35 milhões de euros, aproximadamente 193 milhões e 500 mil reais para negociar o Wesley. Logo, existe uma diferença de 8 milhões de euros entre o oferecido para o que o Corinthians espera. Em 2024, o Wesley, que é o nosso camisa 36, entrou em campo em 23 jogos, indo às redes em 4 oportunidades e contribuindo com 4 assistências. Na última partida, na goleada por 4-0 sobre o Argentino Júnior pela Copa Sul-Americana, outras situações sobre as movimentações do mercado da bola também passaram a repercutir. Uma delas é a renovação de Paulinho, que empacou. Paulinho fica distante da renovação com o Corinthians. Cruzeiro e Grêmio têm interesses. O Paulinho tem contrato até junho com o Corinthians e 3 times acenam propostas para assinar com o jogador. Após Cássio, mais uma saída. Quando assumiu a gestão do Corinthians, Augusto Melo decidiu fazer uma reformulação no elenco e não renovou com nomes experientes. Gil e os meias Renato Augusto e Juliano caíram fora do Corinthians. Em compensação, o dirigente corintiano contratou 11 jogadores na primeira janela de transferências e pode trazer mais atletas agora no meio do ano. E um nome analisado é o de Lucas Evangelista do Red Bull Bragantino. Enquanto o alvinegro do Corinthians se prepara para mais saídas após o fim do ciclo de Cássio, que optou por se transferir para o Cruzeiro e preferiu uma homenagem discreta no timão, o clube paulista pode liberar também Paulinho. O meio-campista no ano passado sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e voltou aos gramados nessa temporada.
Ele tem um contrato até junho e ainda não chegou a um acordo para renovar o vínculo. O jornalista Bruno Andrade do UOL Sport informou nesta segunda-feira que Paulinho deve sair do Corinthians. Tem sondagens de 2 times brasileiros, Cruzeiro e Grêmio. Outro interessado é o Vissel Kobe do Japão. Vale lembrar que o volante de 35 anos já tem 6 partidas nessa temporada do Brasileirão e, se completar 7 jogos, não poderá atuar na competição por outro clube em 2024. Paulinho fez parte e foi titular do elenco de Tite, campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clube em 2012. Nas quartas de final contra o Vasco, o meio-campista marcou o gol da classificação. Após atuar em times europeus e futebol da China, o atleta acertou o retorno ao Corinthians no fim de 2022. No entanto, a volta ao timão não teve o mesmo sucesso da primeira passagem e o ciclo está prestes a se encerrar. Ainda segundo informações de Bruno Andrade, entre os interessados no volante de 35 anos, a melhor proposta financeiramente falando é de Vissel Kobe do Japão. O atleta pode ter uma nova experiência no futebol do exterior. Outro medalhão que pode deixar o Corinthians é o lateral direito Fagner, que desperta interesse no Cruzeiro. Mas no caso do Fagner, a sua saída deve acontecer no fim do seu contrato, apenas em dezembro. Ambas as notícias chegam pelo portal Bola VIP. Duelo entre Corinthians e América do Rio Grande do Norte. O Corinthians entra em campo pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de uma semana livre para treinar, sem jogos, o Corinthians recebe o América do Rio Grande do Norte na quarta-feira, dia 22, às 20 horas no horário de Brasília. O jogo vai acontecer na Neoquímica Arena, que é a casa do Timão, em Itaquera. Os torcedores que não puderem acompanhar a partida das arquibancadas do estádio terão apenas uma opção para acompanhar o Corinthians. O confronto válido pela competição nacional será transmitido apenas no Amazon Prime, serviços de streaming que pertence à Amazon. O Corinthians chega ao confronto contra a equipe do Rio Grande do Sul em busca de manter o bom desempenho nas Copas na atual temporada. A equipe comandada por Antônio Oliveira venceu todos os jogos na Copa do Brasil e perdeu apenas uma das 5 partidas disputadas pela Copa Sul-Americana. Na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, realizada nas Arenas das Dunas, o Timão derrotou a América do Rio Grande do Norte de virada por 2-1, com gols de Breno Bidon e Kaká. Portanto, no duelo desta quarta-feira, dia 22, o Corinthians conta com a vantagem de se classificar mesmo em caso de empate. Sobre o comando de Antônio Oliveira, o time perdeu apenas um de 8 jogos disputados em casa. Nação corintiana, a chegada de Lucas Evangelista no Corinthians está aprovado? Eu quero saber de vocês. Muito obrigado por terem assistido, se inscreva no canal, deixe o seu like, é importantíssimo que vocês ativem as notificações. Estou ficando por aqui, até amanhã, tchau, obrigado!